Fala pessoal, tudo bem? Hoje é o dia de fazer uma pequena atualização sobre a minha jornada aí, né, de tentar vender uma ideia. E hoje eu queria falar para vocês sobre os primeiros desafios que eu tô tendo, né, nessa jornada. Já tive alguns primeiros contatos aí com possíveis compradores, enfim, e eu já consegui encontrar algumas dificuldades que elas são, acho que, muito inerentes do processo de venda como um todo, mas especialmente para essa questão de vender uma ideia, né, que é algo bem abstrato. E eu acho que a primeira dificuldade ela é justamente essa. Assim que você fala que você vai vender uma ideia, a receptividade ela é muito baixa, assim, né? Então você tem que achar uma maneira de dizer que você está vendendo uma ideia, algo que não é exatamente, né, um produto, né, um serviço. Você não pode dizer que é algo concreto, porque você não quer mentir, né? Pelo menos eu não quero mentir. Mas ao mesmo tempo, você também não pode simplesmente dizer que é uma ideia, porque é uma coisa que não é um conceito que existe hoje, né? Vou vender uma ideia, as pessoas elas simplesmente vão te descartar e, enfim, não é algo que vai para frente, né? Pela própria experiência. Então, um dos primeiros desafios que eu tô tendo é como conseguir dizer o que eu quero vender sem dizer o que eu quero vender, mas também sem mentir ao mesmo tempo. Então, um jeito que eu tenho achado para fazer isso é falar que existe um conceito, né? Que existe um projeto, e esse tipo de nomenclatura, né? Ou explicar um pouco do que a gente está tentando fazer, isso acaba facilitando, né? Dando um pouco de abertura para que as pessoas, pelo menos, elas ouçam o que você tem a dizer, né? E assim, uma outra dificuldade muito grande que eu tô tendo é achar os compradores, porque o que acontece? Tá muito claro na minha cabeça como é que esse produto ele vai existir no mercado, né? O que ele vai ser. Para mim é muito claro o que ele vai ser. Mas às vezes entender quem que vai pegar essa ideia e colocar ela em prática, né? Quem que vai produzir esse produto final, quem que vai gerar esse serviço final, é às vezes um pouco desafiador. Quanto mais, na verdade, inovadora a ideia, mais difícil é a gente encontrar essa sinergia, justamente porque, poxa, não existe no mercado algo como o que você está tentando vender. Então é difícil também encontrar quem que poderia produzir isso, né? Para alguns casos eu acho que é mais fácil. Para esse meu específico existem várias vertentes, existem vários produtores de tecnologia ali que poderiam se encaixar, mas nenhum deles está produzindo exatamente aquilo que eu estou tentando vender, né? Então, às vezes, é um pouco difícil achar quem que teria fit, né? Quem que conseguiria fazer isso. E, às vezes, eu acabo caindo em oferecer... Estou tentando oferecer isso, às vezes, para empresas muito grandes, só que essas empresas muito grandes, elas têm muitas divisões, e aí a mensagem ela acaba se perdendo no meio do caminho e tal. E daí já saiu uma das minhas primeiras lições, digamos assim, de vender uma ideia, né? Como vender uma ideia, ela acaba sendo uma coisa bem abstrata, né? Uma coisa que não é tão palatável, né? Não é tão tangível assim. Você acaba dependendo um pouco de um contato mais pessoal, com alguém que você que vá receber essa ideia de vender uma ideia de uma maneira um pouquinho mais amigável, né? E isso foi o que para mim deu certo nesse primeiro contato. Eu tive já um primeiro contato, um primeiro pessoal que eu consegui conversar e oferecer isso. E assim, como eu conhecia esse cara de um outro negócio, de uma outra negociação, ele acabou dando um pouco de abertura, ele quis entender mais, deixou que o processo ele caminhasse para frente, assinou o termo de confidencialidade e tudo mais, e ali foi aonde eu consegui ter esse contato, né? Enquanto com outras empresas um pouco mais distantes, ou que eu não conheça, tá sendo um processo mais moroso, mais difícil, tem muita gente que tem que mandar e-mail, pedir, né, fazer os cold emails, né, mandar ali no LinkedIn, tentar ligar uma, duas, e a coisa ela não flui tão fácil quanto com alguém que você conhece. E eu acho que isso também talvez não tenha só a ver com a ideia, talvez isso tenha a ver com vendas em geral, né? Quando você conhece é mais fácil você vender, que até é um conceito meio engraçado, né? Porque na minha cabeça sempre foi, cara, é mais fácil você vender para pessoas que você talvez não conheça, né? Para desconhecidos, talvez por essa questão da vergonha. E na verdade está se revelando que,
cara, é mais fácil você vender para as pessoas que estão próximas de você, né? E até parece uma coisa meio óbvia, né? Pô, vender, mas eu acho que tem essa barreira porque a gente não quer ser visto como um vendedor, né? Um chato, aqueles caras que estão tentando empurrar um produto goela abaixo e meio que se aproveitando dessa relação mais íntima que a gente tem, né? Mas na verdade não, a venda para pessoas próximas, ela acaba sendo muito mais fácil, justamente porque as pessoas elas conhecem a tua índole e as pessoas elas te querem bem, né? Elas querem te apoiar. Então, enfim, para a ideia, isso também fez sentido, né? E a última dificuldade que eu tenho encontrado é que, isso eu acho que é geral assim no Brasil, né? A gente tem uma dificuldade de encontrar quem que é o setor que estaria responsável por isso, né? Porque pensa o seguinte, você está propondo aqui uma ideia, você está propondo algo novo a ser vendido, só que ele pega em várias tangentes, né? Pega a pessoa de vendas, porque a pessoa de vendas vai precisar vender esse produto eventualmente. Você pega o pessoal da engenharia, que é quem vai ter que manter esse produto, vai ter que realmente produzir esse produto. Você teria, teoricamente, que pegar alguém de pesquisa e desenvolvimento, que realmente é quem acho que abraçaria isso de maneira mais fácil, porque é um desenvolvimento novo, é algo que a empresa ainda não faz, ela vai ter que abraçar isso, entender, né, conseguir absorver. E você tem também a parte da gerência, que é quem vai tomar essa decisão mais estratégica, de se isso faz sentido ou não trazer para dentro da empresa, né? E uma dificuldade que eu tenho tido bastante é que é muito difícil você conseguir chegar nesse ponto aqui de pesquisa e desenvolvimento, que é onde seria o melhor ponto para essa ideia ela aterrizar, né, dentro da empresa. E muitas das empresas não têm isso, né? A gente tem vários setores de engenharia e tal, mas no final das contas você não tem um setor de pesquisa e desenvolvimento. E quando você tem esse setor de pesquisa e desenvolvimento, ele não tem a autonomia para tomar uma decisão dessas, para conseguir processar isso sem depender dos outros setores, né? Então acaba sendo uma coisa bem complexa trazer uma ideia de fora para uma empresa que não necessariamente está pronta ou que não entendeu ainda que aquilo é uma necessidade, né? Porque você tem que convencer todos esses setores que eu já comentei, né? Você tem que, geralmente o setor de pesquisa e desenvolvimento seria o mais fácil de você convencer, mas ele faria ponte entre todos esses, né? Mas geralmente ele não existe, então você tem que conversar com as pessoas de vendas para elas entenderem que é uma demanda nova, que é né, o pessoal do comercial, enfim, para eles entenderem que isso é algo novo, que faz sentido, para que eles possam te deixar falar com o pessoal da engenharia, para que eles possam entender tecnicamente se aquilo é ou não é do feitio deles, se eles gostariam de produzir aquilo ou não. E por fim, se isso faz tecnicamente sentido e tal, e o pessoal se mobiliza, aí você tem que conseguir uma reunião com alguém da gerência, né? Ou enfim, talvez não exatamente nessa ordem, mas você tem que passar por todos esses estágios, né? Às vezes é muito difícil você atingir direto a pessoa que você precisaria falar, né? E tem muito vai e vem, as pessoas elas ficam trocando e te mandando de um lado para o outro, né? Então, enfim, esses são alguns desafios que eu já consegui sentir aí na pele, tentando fazer a proposição dessa ideia, mas eu acho que tá sendo uma empreitada interessante, tá sendo uma empreitada legal, especialmente essa de transformar a ideia em algo um pouco mais concreto, um pouco mais sólido para poder vender isso, né? E talvez até algo que a gente pode falar no futuro, né? Como que eu estou transformando essa ideia, que é algo completamente que existe na minha cabeça, algo completamente lúdico e talvez fora da realidade para os outros, e como que eu tento, sem gerar um produto, sem gerar um serviço, como é que eu estou tentando fazer para transformar essa ideia em algo mais concreto, algo mais tangível para poder vender. Talvez a gente pode falar disso num vídeo futuro aí, que eu acho que é uma segunda parte do desafio que tem de toda essa parte de vendas, né? Chegar no cliente, mas também como modelar essa ideia para que ela faça sentido para um terceiro que não está morando na minha cabeça, né? Então é isso. Incito vocês, instigo a quem tiver ideias, quem tiver com bastante né, bagagem aí de ideias, quem já tiver muita vivência de produto e quiser colocar essas ideias no mercado, se você acha que, pô, eu tenho algo legal para espalhar pelo mundo, mas por algum motivo eu não estou conseguindo dar
não tô tendo essa abertura, né, para produzir, deixa a tua ideia aqui embaixo, entra no link ali do Forms pra gente poder começar a fazer um conglomerado, que eu acho que tem muitas ideias boas aí, mas que às vezes a gente não consegue vender, né, não consegue achar fit, e é isso que a gente tá tentando fazer justamente com essa iniciativa. Então deixa aí os teus comentários, se você é novo aqui, gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve nesse canal, agradeço a companhia de todos vocês, até uma próxima e nos vemos!